Retomemos então o combate. Já se sabe que a verdade, entre outras coisas, funciona como uma espécie de âncora. Afinal, é ela que nos mantém presos à realidade. Hoje então damos mais um passo nessa sequência de vídeos aí em relação à verdade e suas implicações. Teve um vídeo há um tempo atrás que eu comentei sobre a vida sofisticada. Nós vivemos uma vida cada vez mais sofisticada, não obstante, uma vida cada vez mais crédula. O que eu quero dizer com isso? Uma vida sofisticada, nesse caso, nesse sentido, é uma vida mentirosa com aparência de verdadeira. E quando eu falo sobre uma vida crédula, eu estou falando também sobre uma vida ingênua, uma vida em que você acredita facilmente em tudo. E por vezes pode-se acreditar em coisas falsas e olhar para elas como se fossem verdadeiras. Vivemos, como muitos já falaram, a sociedade da informação. Há quem acredite que a cada 4 anos nosso conhecimento pelo menos dobra. Mas eu pergunto, conhecemos realmente? Aumenta-se realmente o conhecimento nessa proporção, nesse nível? Ou o que se aumenta, na verdade, são as meras opiniões, as crenças, enfim, as meras informações? Porque lembra, informação é diferente de conhecimento. Conhecimento que, por sua vez, é diferente de sabedoria. Devo dizer que o desenvolvimento dos meios não implica necessariamente o desenvolvimento da inteligência em si como capacidade de apreensão da verdade. Você pode desenvolver, por exemplo, a memória, a imaginação, você pode desenvolver a fé, você pode desenvolver a intuição, enfim, você pode desenvolver os vários meios que você tem. Não obstante, isso não significa necessariamente que você, desenvolvendo esses meios, alcance, apreenda a verdade. O que eu quero dizer com isso? Dar alguns exemplos. Você pode desenvolver muito a sua imaginação e esta, por sua vez, pode negar a verdade em si. Eu vou te dar um exemplo. Você pode estar aí agora, onde você está, e negar esse fato que é evidente. Você pode estar trabalhando agora e se imaginando de férias em uma praia muito linda, e você pode levar isso a tal ponto que talvez você possa desenvolver uma patologia, Então, o que acontece? Você nega aquilo que é óbvio. Você pode desenvolver, por exemplo, uma esquizofrenia. Você pode entrar, por exemplo, também no estado hipnótico, desenvolvendo alguns meios e negando assim a inteligência em si como capacidade de apreensão da verdade. Quando se fala de esquizofrenia, até quero deixar como indicação um filme que eu considero muito interessante, Uma Mente Brilhante, com Russell Crowe. Uma Mente Brilhante conta a história de John Nash, portanto esse filme é baseado numa história real. No filme tem muitas e muitas coisas que não correspondem aos fatos em si, mas o filme em si não deixa de ser interessante, vale a pena assistir. John Nash, um gênio da matemática, ganhou inclusive vários prêmios, ele tem esquizofrenia. E num dado momento da sua vida, em virtude da sua genialidade, mesmo tendo esquizofrenia, ele percebe que algumas pessoas que fazem parte do seu imaginário não poderiam ser reais, porque essas pessoas não envelhecem como todas as outras. Então, volto a dizer, ele brigando consigo mesmo, porque ele acredita que aquelas pessoas existem, acredita conversar com elas. Não obstante, ele percebe, mais uma vez eu repito, em virtude da sua genialidade, ele percebe que aquelas pessoas não poderiam ser reais, porque elas não envelhecem. É muito interessante esse aspecto, porque é a inteligência que diz o que é verdadeiro ou é falso. É a inteligência que diz sim ou não aos nossos próprios pensamentos. Então vale a pena assistir esse filme e pensar sobre isso, porque volto a dizer, muitas vezes nós negamos
o que é óbvio, o que é evidente. E começamos talvez a desenvolver o hábito de mentir. Mentir para si mesmo. Tem gente que acredita nas próprias mentiras. Até poderia mencionar a mitomania, né? A pessoa que sempre está mentindo, desenvolve o hábito de mentir sempre. E, volta a dizer, com esse hábito, passa a acreditar nas próprias mentiras. O que nós poderíamos chamar de mentira interior, ela é sempre danosa à inteligência, porque você vai negando, talvez, verdades que lhe sejam um tanto, eu diria, inoportunas. Não é, por exemplo, eu diria, conveniente para você acreditar em determinadas verdades ou defender determinadas verdades, então você começa a negar essas verdades. Você vai negando essas verdades que lhe são inconvenientes, talvez são inoportunas, enfim, você não quer acreditar nelas, você não quer defendê-las, e aí, negando essas verdades, você cria esse hábito que vai se desenvolvendo ao ponto de você negar todas as verdades. E aí você começa negando todas as verdades e vai substituindo essas pequenas mentiras por grandes mentiras, substituindo assim a verdade por um sistema complexo de falsidades, de erros, de mentiras. Então, a defesa contra pequenas verdades incômodas se transforma também numa defesa contra todas as verdades, contra a verdade em geral. E aí você começa a dizer, por exemplo, não existe verdade absoluta, ninguém é dono da verdade, você tem a sua verdade, eu tenho a minha. E aí nós vamos, então, volto a dizer mais uma vez, substituindo a verdade por esse complexo sistema de mentiras, de erros, de falsidade. E aqui eu preciso dizer que tudo aquilo que é verdadeiro tem um caráter de coesão. Uma informação verdadeira, ela não pode ser artificialmente isolada de outra informação que também seja verdadeira, porque sempre uma informação verdadeira vai ter relação com outra, é aquela eterna relação de causa e efeito, de contiguidade, de semelhança e de diferença, uma completa a outra. Agora, quando você coloca uma mentira no estudo, você quebra essa coesão, quebra essa coerência. E aí, mais uma vez, eu repito, para ficar bem claro, você começa assim e depois substitui tudo isso por um grande sistema de erros, de falsidades e de mentira. A verdade, ela sempre tem um caráter sistêmico, orgânico, razão pela qual a nossa inteligência precisa de uma certa abertura para receber tudo isso, para incorporar tudo isso, para assimilar tudo isso. Então, quando você não tem essa abertura, quando você não tem essa predisposição para aceitar todas as verdades que se revelem, você de alguma maneira se fecha e passa a aceitar só aquilo que lhe é conveniente. Vou extrapolar um pouco o âmbito, só para deixar claro o que eu quis dizer com essa afirmação. Aquelas pessoas que, aqui volto a dizer, extrapolando, estou indo um pouco para a questão da fé, mas vamos imaginar que você tenha fé, você acredite que a Sagrada Escritura seja realmente a Palavra de Deus. Então você olha para a Palavra de Deus e diz assim, olha, isso aqui é muito bom, isso eu quero para mim. Mas você olha para uma outra parte da Sagrada Escritura, portanto, você olha para uma outra parte da Palavra de Deus e diz assim, não, isso aqui já eu não aceito, eu já não quero, já não é mais conveniente, então eu deixo essa parte para lá e pego essa aqui que me é conveniente. Aí eu te pergunto, você acredita realmente na Sagrada Escritura ou você acredita só em você mesmo e julga tudo a partir de você mesmo? Lembra do idiota? O idiota é aquele que só olha para si mesmo e julga tudo a partir da sua pequenez. Então, quando você fala sobre a verdade, você tem que estar predisposto a aceitá-la como tal, em todos os seus níveis, em todos os seus contextos. Se ela lhe for revelada, você precisa de uma abertura para recebê-la, assimilá-la e aceitá-la como tal. Então, é interessante aqui também mencionar, algumas pessoas dizem não acreditar em verdades absolutas, mas essas mesmas pessoas acreditam com uma fé absoluta naquelas opiniões que são meramente opiniões
relativas, mas acreditam nessas opiniões que são meramente relativas porque essas opiniões lhes são convenientes. Te pergunto, o que explica isso? O que explica muitas vezes a gente aceitar, acreditar e até defender essas opiniões que são meramente relativas e virar as costas para aquilo que é evidente, para aquilo que é definitivamente verdadeiro? E nós não devemos negar aquilo que é evidente, não devemos negar aquilo que é certo. Aqui eu estou falando de evidência, eu estou falando de certeza, e negar tudo isso parece absurdo, mas muitas vezes é o que nós estamos experimentando. Tudo indica que nós estamos experimentando o que muitos chamam de a crise do óbvio. Nós negamos o óbvio, e negar o óbvio é terrível, e explicar o óbvio não há nada mais difícil do que explicar o óbvio, porque o óbvio já é óbvio. Como que você vai explicar isso? Então, aqui, vale dizer, eu não me lembro de Sócrates, quando ele falava sobre o conhece-te a ti mesmo, né? Toda a filosofia socrática começa com conhece-te a ti mesmo. A autoconsciência, ela é a terra natal para a verdade, ou seja, eu preciso saber quem eu sou, preciso saber de onde eu vim, o que eu devo buscar, o que eu devo evitar, preciso saber para onde eu devo ir. Desculpe. Então, quando se fala de autoconhecimento como terra natal da verdade, quando se fala de conhecimento de si mesmo, eu estou falando sobre tudo isso porque é importantíssimo você distinguir entre o que é certeza, entre o que é probabilidade, entre o que é verossimilhança ou simplesmente conjecturas possíveis. Te pergunto, de tudo que você sabe, do conjunto de coisas que você sabe, quais são aquelas que você conhece com absoluta certeza? Quais são aquelas que você conhece simplesmente como probabilidade razoável? Quais são aquelas que são simplesmente conjecturas verossímeis? Quais são aquelas coisas que você conhece simplesmente como possibilidade? Em suma, quanto vale o conhecimento que você tem? Qual o valor dele? Você consegue distinguir uma coisa da outra? Saber efetivamente significa distinguir, discriminar, separar o verdadeiro do falso. Se você não consegue separar o verdadeiro do falso, você não conhece, você não sabe efetivamente. Então, tem pessoas que têm certezas absolutas sobre coisas que são simplesmente possibilidades, são conjecturas, e tem pessoas que têm dúvidas sobre aquelas coisas que são óbvias, que são inegáveis. Então, a gente precisa, volto a dizer, separar isso, saber o que realmente é certo, o que realmente é simplesmente uma verossimilhança ou conjecturas, enfim, eu preciso distinguir, tá certo? Um conhecimento aparentemente inútil, mas certo, ele é muito menos prejudicial do que um conhecimento aparentemente útil, mas falso. Importante pensar sobre isso, importante refletir sobre isso. Para encerrar, eu quero deixar para vocês algumas questões e algumas indicações de algumas obras, de alguns artigos. Primeira questão, e junto dela vem várias outras. A verdade, ela existe? Se existe, o que ela é? É possível alcançá-la? Se é possível alcançá-la, como alcançá-la? Qual o melhor caminho? Segunda pergunta, qual a diferença entre ouvir e escutar a verdade? Terceira, quais são os estados que a inteligência pode experimentar em relação à verdade? Aponte as principais características de cada um desses estados. Qual a importância da lógica, tá certo? E tenta apresentar aí, nesse quarto ponto, além da importância da lógica, apresentar quais são as principais características dela. Quinto, defina a inteligência. Sexto, vivemos, como já disse, uma vida cada vez mais sofisticada. Não obstante, uma vida cada vez mais crédula, ingênua. Defina o que seria uma vida sofisticada e uma vida ingênua. Aponte aí também as principais características desses aspectos da nossa vida. Escreva, última questão, escreva sobre a mentira e as suas implicações. Bom, artigo
Tem um artigo do Olavo de Carvalho que se chama Inteligência, Verdade e Certeza. Você encontra aí na internet. Dê uma lida nesse artigo que vai ajudar você a aprofundar tudo isso que nós falamos. Vamos às obras. Tem uma obra chamada Lógica, do Décio Ferraz. Tenta encontrar, é uma obra muito antiga, clássica, mas você ainda encontra em sebos. É interessante para você ter uma visão panorâmica sobre a lógica. Nesse sentido também eu indico uma outra obra de um camarada chamado Ferracini, Elementos de Filosofia. Leia o capítulo que fala sobre a lógica. E por fim, uma obra chamada Filosofia para Dummies, do Tom Morris. Tem um capítulo lá que se chama Como Chegamos a Conhecer Algo. Certo? Fica aí essas dicas. Muito obrigado. Até o próximo vídeo.